e lá no teu canal tu analisa a carteira da galera. E o que você achou da carteira vídeos polêmicos lá. Da Carol Dias? Inclusive, um abraço pra Carol aqui, um abraço pro André também, que a gente gosta bastante deles. Mas com relação à carteira, você vê que tá uma carteira boa. Que até a gente copiou aí o quadro dele. Estamos fazendo lá no canal da Dinai também. E a Carol Dias coloca realmente a pele em risco, que eu acredito que seja a maior parte do patrimônio dela. Se eu não me engano, a carteira dela tem quase 10 milhões de reais. É quase 10 já? Acho que... Eu tinha visto um tempo atrás, acho que era uns 5, 6 milhões. Acho que por aí. Então eu acredito que seja boa parte aí do patrimônio dela, que tá lá pra qualquer pessoa ver e se analisou. Não, o que você achou? Isso eu acho honrável. O cara que vai lá e coloca a pele em risco e, pô, tô aqui montando essa carteira que é a minha própria grana. E se for mal, vai mal, se vai bem, e tá aqui. E que ela vai viver disso, vai se aposentar disso. Vou viver disso, tá aqui as minhas decisões, acho que isso é honrável, então parabéns pra ela. O irmão dela também faz isso, eu já fiz do irmão dela o vídeo, o André. Não conheço eles pessoalmente, mas desse ponto de vista eu acho legal. Do ponto de vista da estratégia, não concordo com absolutamente nada que ela faz. E nada, não sobrou nada que você concorda. Não, deixa eu refazer aqui, né? Não concorda da estratégia, não, deu pra entender. Exato. Não é sobre os ativos, Não, é a estratégia. Eu não concordo do jeito que ela montou a carteira, porque é o que a gente estava falando aqui, né? De pegar os blocos, de montar o que funciona em cada lugar, de forma diversificada. Quando eu vi a carteira dela, eu falei, bom, isso que eu acredito, que eu, Bruno, acredito, não acho que está fazendo sentido dentro da carteira dela. Não é que eu não concordo com ela. Eu não conheço ela, não tenho nada contra ela, inclusive. Não conheço, não tenho como falar dela porque eu não conheço ela. E dito isso, ela fez o seguinte. Eu até fiz depois do vídeo da carteira dela, um vídeo público no meu canal, porque eu quis deixar isso para todo mundo, apesar de eu falar isso nos meus treinamentos para os membros e tal. Eu fiz um vídeo público, que era a diferença entre diversificar e pulverizar. Qual que era essa linha tênue, né? O que significa diversificar e o que significa pulverizar? E eu vejo que é importante isso, que muitos acabam se perdendo nessa. Exato. Aí eu trouxe o estudo, e na verdade foi um estudo que eu tive na faculdade mesmo, nas aulas de finanças da faculdade, de carteiras na faculdade, que estudava a teoria moderna dos portfólios e esse entendimento de risco e retorno no patrimônio atrelado aos tipos de risco de uma carteira. Então você tem vários... Resumindo aqui, né? Você, num portfólio eficiente, você tem que olhar para 2 riscos. Risco de mercado e risco específico. O que é o risco de mercado? É um risco não mitigável. É uma pandemia. É uma lei que passou e afetou todo mundo. É um risco não mitigável. Você pode ter um ativo, você pode ter 10. Vai acontecer a mesma coisa, vai cair. Uma pandemia. Então esse é um risco que você não mitiga na carteira. Então a sua carteira sempre vai ter um risco mínimo, que é o risco de mercado. E existe um risco específico, que é uma curva assim, né? Ela vai descendo. À medida que você vai aumentando o número de ativos. Então você vai aumentando o número de ativos, você vai diversificando. Como que você vai aumentar? É aleatório? Colocar um monte de coisa? Não. Você tem que fazer cálculos, e aí tem os cálculos que faz de correlação entre cada um desses ativos, para você encontrar aqueles ativos que se comportam de maneiras diferentes a cada um tipo de cenário. Então, sei lá, deu uma crise no agro. Tem algumas empresas que podem subir, tem algumas empresas que podem cair. Esse tipo de correlação inversa é interessante de você colocar na carteira para você mitigar esse risco específico. Acho que o mais simples é o juro subiu. A renda variável vai cair, teu rendimento na pós-fixada vai subir. Exatamente. Então aí você vai adicionando esses ativos e vai diminuindo esse risco específico. Só que aí vai chegar num momento onde o risco específico, o ganho marginal que você tem da diminuição desse risco, ele é praticamente zero, ele tende a zero. Nesse exato momento é quando você começa a pulverizar. Porque a adição de 1, 2, 3, 4 ativos a mais não vale mais a pena para mitigar o risco específico, porque ele foi praticamente todo mitigado já. Então, nesse momento é a pulverização. Bom, beleza, Bruno, entendi esse conceito. Então, qual que é o número de ativos, né? E aí isso vem de um estudo que foi feito numa carteira, num portfólio lá fora, que trouxe pra gente entre 20 a 35 ativos. E vai depender do comportamento do seu portfólio. E aí, claro, né, a gente tem que olhar para o Brasil, que tem muito menos... Isso que eu ia comentar, né? Que o Brasil muitas vezes não tem nem esse número de empresas que se enquadram no padrão de investimento de muitos. A gente olha para o Brasil e vê, e aí a gente traz um pouco do que os fundos brasileiros fazem nesse sentido. Então, quando você olha para a carteira dos fundos no Brasil, a maioria dos fundos tem entre 15 a 20 ativos, mais ou menos, diferentes. Ou seja, esse é um limite máximo da diversificação antes da pulverização. E aí, quando eu vi a carteira da Carol, o que eu olhei lá foi o seguinte, bom, aqui está muito mais parecido com uma pulverização já do que com uma diversificação ótima. Então não é que ela errou, mas eu acho que ela colocou mais do que ela deveria. Isso tornou a carteira dela ineficiente do ponto de vista da mitigação de risco, porque não faz sentido ela colocar mais ativo, ela poderia focar em menos, e até não ajuda ela a conseguir acompanhar direito aqueles ativos que ela tem na carteira. Porque perceba, você tem 50, 60, 70, 80 ativos, como é que você olha para tudo isso?
Entendeu? Você pode até ter 80 ativos na sua carteira, mas, sei lá, nos 20 ativos principais da sua carteira é 80% do seu patrimônio. E até mesmo na hora de capturar movimentos de alta. Então você tem uma empresa que é 0,5% do patrimônio. Exato. Deu um baita resultado, sobre 50%. Você não consegue capturar uma alta grande com uma porcentagem relevante de patrimônio. Exatamente. Essa pulverização também te impede de você conseguir ter essa assimetria mesmo. Essa assimetria do portfólio. Então fica um portfólio pouco assimétrico, muito pulverizado, pouco eficiente. Que, na minha opinião, foi o que aconteceu com o portfólio dela. Mas se ela gosta assim... E em relação ao quê? Entendeu? Número de ativo em ações, em fundos imobiliários, lá fora, como que eu achei seria? Em tudo. Se eu não me engano, no vídeo que eu vi dela, ela não mostrou o que ela tinha lá fora. Então eu não consegui trazer isso. Mas quando eu olhei para FI e para as ações, se eu não me engano, eu acho que tinha mais de 20 FIs, se não me falha a memória, ou mais de 20 ações, alguma coisa assim. É porque faz tempo que eu fiz o vídeo dela. Mas tinha uma quantidade muito excessiva de cada um desses, que só juntando os dois... já dava pra caramba, entendeu? Já passava do número de ativos ótimos. E ainda tinha cripto, ainda tinha renda fixa e ainda tinha o internacional. Então, quando eu olhei pra isso, falei, eu acho que isso aqui não tá tão eficiente. Se ela tiver, sei lá, uma equipe, um monte de gente pra acompanhar pra ela, talvez seja um pouco mais justificável. Mas mesmo assim, é o que eu falo, tem gestora de investimentos que tem 15, 20 analistas e tem 15 ativos. 20 ativos, que é o máximo. Isso que eu ia comentar, entendeu? Né? Até tendo uma equipe, eu vejo que mesmo que tenham mais pessoas para analisar, se tem mais pessoas para analisar, eles têm mais certeza em algumas teses. E aí nessas teses, o que acontece numa gestão profissional é que eles concentram mais nas teses que eles têm mais confiança, né? Até trazendo aqui um exemplo. O Thiago Reis, uma vez, conversei com ele, e ele falou que ele tinha na carteira dele 70 ativos. Eu falei, pra caramba, 70 ativos. Ele falou, mas nos 20 ativos principais, é 90% do meu patrimônio. Então, na verdade, ele não tinha 70 ativos. Ele tem 20, que é 90%. O resto é aquele pingadinho ali. Que, sei lá, é igual você comprar um pingadinho de Bitcoin em 2008. Aí deu pra ver um negócio. E Bitcoin ele não tem não, hein? E Bitcoin ele não tem. Ele não tem Bitcoin não. Mas você percebe como isso pode acontecer. Só que quando você olha o portfólio da Carol, eu vi lá, não era desse jeito. É muito bem dividido. É muito bem dividido. É 3% em um, 2% em outro. Ou seja, ela tem a noção, que é muito boa, do que a gente tá falando aqui, da diversificação. Só que eu acho que passou, tem muita coisa. E muito fácil dela corrigir isso. É só aportar em menos coisa e focar naquilo que ela mais vê de melhor oportunidade na carteira dela. Isso foi a minha opinião. Ela deve fazer isso? Claro que não. Ela nem sabe quem eu sou. Ela nem me conhece. Mas é como eu vi. Será que talvez não foi acompanhando o crescimento da carteira? Ao invés dela concentrar mais e focar naquelas ações que ela já tinha, ela pensava, não, tem que arrumar outra ação pra carteira, tem que arrumar outro FII. Aí foi aportando ao longo do tempo, acredito que seja a carteira que seja o patrimônio dela. Perdeu meio que vista do que já tinha, né? Aí quando viu o total, tinha muita coisa. Pode ser o que aconteceu. Eu acho que pode ter sido isso e eu acho que é um erro bem comum até. Sim. Pra muitas pessoas. Agora, essa é a minha opinião. Se eu fosse ela, não necessariamente precisaria vender as coisas. Só faz o que o Thiago fez. Comece a aportar naquilo que ela vê mais oportunidade, do ponto de vista de diversificação também da carteira, e foca a maioria do patrimônio dela em 20 ativos diferentes. Dá uma boa diversificação, traz uma boa segurança e traz mais assimetria para a carteira, o que promove ela conseguir talvez ganhos mais expressivos, entendeu? Essa é a minha opinião. E, de novo, é baseado na teoria e no estudo que eu acredito. Teoria moderna do portfólio, dessa visão de risco específico, risco sistêmico. Se o cara não acredita nisso tudo, beleza, invalida o que eu falei e segue como você chegou. Mas é assim que eu vejo a carteira dela. Então eu não concordo com o que ela fez, não acho que tá eficiente, mas uma coisa boa, que eu falei no vídeo, a maioria dos ativos que ela tem lá são empresas boas. Então são boas empresas que ela pode, inclusive, melhorar as posições, ela vai ganhar mais, inclusive. E ela tem uma estratégia de dividendo também, então ali ela tem boas posições. Tem algumas que eu não necessariamente no Brasil, acho que a maioria é focada em dividendo, né? Então é bom. Então é menos mal, entendeu? É um erro que não é um erro fatal. É um erro que é consertável. Todo mundo tá aprendendo e fazendo isso. Essa é a minha opinião. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.